Ah, tem alguém me vendo aí? Oh, tem bastante gente, hein? Bom dia. Eduardo Scatena, olha, Luiz, Heloísa, Eduardo. Pão? Tem um pão aqui. Flávia, Matheus, Mariane, Maria Júlia, Beatriz, Vinícius, Laís, Marina, Lucas, Tainá, Alexandre, Letícia. Você tá bom, filho? O pão tá bom, hein? É, o Simão aqui, ó. Mirai, Lucas, olha só, gente. Muito bom. Tem muita gente aí bem, né? Feliz da vida. Bom, meus queridos, primeiro, bom dia para todo mundo, né? Faço questão de desejar aqui um bom retorno. Né? Sei que não era o que muitos gostariam, né? Eu mesmo gostaria muito de não só não retornar, como continuar dormindo. Eu estou brincando. Gostaria de voltar presencialmente para que a gente pudesse ter um relacionamento como era antigamente, né? Ali, giz e lousa, olho no olho, ter uma experiência, né? Que você, o que é isso? Mentira que você quer receber o salário. Eu sim, eu quero receber o salário e ficar dormindo. Não é gostoso? Ai, ai, ai. Mas brincadeiras à parte, né? Nós, infelizmente, não estaremos no ensino presencial tão cedo, né? Uma vez que estamos ainda em isolamento. Né? Vinícius, as férias, segundo as leis trabalhistas, são remuneradas, meu querido. Né? Nós precisamos conversar mais sobre seu futuro, inclusive. Bom, vejo que vocês estão bem e que estão ativos. Nós vamos aqui, de alguma maneira, né? Nós vamos aqui colocar nessa aula, né, primeira do semestre, né, uma atividade importante. Todos aqui vão fazer uma redação, como foi as minhas férias, e vão digitalizar e mandar para mim. Vamos fazer isso? Não? 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 Acho que não, né? Tudo bem, então. Tudo bem. Se vocês não quiserem, a gente pode ter aula normal mesmo. Na outra aula, né, na primeira, eu estava com o pessoal do segundo médio, eles desenharam e mandaram para mim. Né? Não? Brincadeira? Então tá bom. Cardoso, começa logo aí, né? Tem até alguém com um nome bastante sugestivo, inclusive, né? Perguntando: ô comédia, tô com saudades, meu lindo, né? Eu fico pensando a respeito, né, de que saudades são essas. Deve ser da aula. E sobre ela, eu já começo. Meus queridos, o que nós fizemos no primeiro semestre? Nós, obviamente, começamos com sociologia. Eu acredito que a maioria aqui, se não todos, né, viram sociologia pela primeira vez na vida. Diferente da história, da química, da física, os conhecimentos mínimos, né, já desenvolvidos, sociologia foi uma novidade para todos. E nós começamos sociologia exatamente pelo começo, ou seja, quando ela nasceu. E eu apresentei os três sociólogos clássicos, aqueles que não importa curso de sociologia que você faça, no ensino médio ou na faculdade, você vai estudar. Durkheim, Marx e Weber. Até aí, tranquilo. No segundo bimestre, né, claro, ainda vimos alguns outros sociólogos, uma continuação da sociologia clássica, mas no segundo bimestre nós demos continuidade por outros caminhos. Se você se lembra, nós fomos estudar a sociologia política, ou o chamado contratualismo, o estudo do contrato social. E vimos Hobbes, Locke, Rousseau. Essas aulas de política, elas foram fundamentais para que você entendesse a diferença entre sociologia pura, né, o estudo da sociedade, o homem em sociedade, de uma sociologia política, que são os estudos das formas de governo, as ações que os sujeitos realizam, quando interessantes as questões políticas, o que o cidadão faz, o que é o voto, onde entra a vontade geral, quando pode ser uma ditadura, em que maneira isso acontece,
segundo, claro, cada perspectiva de cada autor. Feito o segundo bimestre, nós vamos agora para o terceiro. E eu não sei se vocês se recordam, mas o terceiro bimestre muda tudo, muda tudo. Você fala, Cardoso, muda o quê? Para nós da sociologia, nós vamos brecar a sociologia. E você vai ter um bimestre específico de antropologia. Nessa hora, você faz assim, ó, Cardoso, antropologia? Mas eu tenho que estudar isso aí? Antropologia? Botei aqui no chat. Oh, botei aqui no chat, mas respondi aqui não para todos. Espera aí. Agora sim. Ó. Antropologia. Agora foi. Antropologia. Cardoso, mas antropologia? O que é isso, cara? Não é sociologia? Você vai dar aula de antropologia? Porque, para mim, antropologia em sociologia é você estar dando aula de português, entra, sei lá, Jerusa de química. Quer dizer, o que é isso, né? Calma. A antropologia e a sociologia, elas correspondem juntas às chamadas ciências sociais. Elas se casam, elas são irmãs, né? Então, há muitas aproximações. Por isso que sou eu quem estou aqui com um bimestre, né, dedicado a ela. Mas, para começar, para fazer uma introdução à antropologia, para entrarmos no caderno 3, no módulo 9, como nós estamos aqui tentando, né, abraçar, eu chamo a atenção de vocês. Eu estou aqui tentando, né, junto com vocês, produzir uma aula muito carinhosa, muito lenta, muito tranquila, né? O cérebro ainda das férias, assim, ó, né? Então vamos lento aqui, vamos devagar, né? Eu quero que vocês me ajudem, né? O que vocês acham que significa a palavra antropologia, né? Ó, o Vinícius colocou muito bem. O estudo dos antros. Não, deveria ser antropos, né? Não antros, tá? Agora sim, agora muito bem, antropo, né? E a Mariane já escreveu, ó, antropologia é o estudo do homem. É isso mesmo. Muito bem. Heloísa, muito bem. Estudo do homem. Mas espera aí, estudo do homem, Cardoso, uma definição meio complicada aí, né? Estudo do homem, a biologia no estudo do homem, a biologia estuda o homem. A história no estudo dos homens no tempo, no estudo do homem no tempo. É. A geografia, apesar de estudar o espaço, também no estudo do homem, sim, muda o espaço muitas vezes pela ação do homem. Então a geografia se atende, ou, desculpa, se preocupa, né, ou se entende como uma ciência que estuda os homens nas modificações do espaço. Então, como que a gente pode perceber a especificidade da antropologia, né? O Simon, é Simon ou é Simon? Acho que é Simon. Simon é 1, Simon é 2. Me ajuda aí. Simon, isso mesmo. Isso mesmo é o quê? É 1, Simon. Simon, obrigado, Simon. Simon foi muito bem, Simon. Estudo dos homens pelas culturas ao invés de materiais. Eu diria que é a cultura. É isso mesmo, tá? É a cultura. Mas nós vamos devagar. Devagar. Se eu coloco aqui, por exemplo, biologia. Biologia é o estudo. Bio é vida. Então, o estudo da vida. Eu estudo o homem na biologia? Estudo. Eu estudo o corpo humano, a fisiologia. Eu estudo osso, tecido, nervo. Eu estudo cérebro, coração. Eu estudo pulmão. Eu estudo vírus, bactéria, planta. Peraí. Aí já não é mais corpo humano. Sim, mas as interações do homem com esses outros organismos. Isso faz parte. Ok. A biologia é o estudo da vida. E o que interessa a biologia quando a biologia olha para o homem? Interessa os estudos biológicos, fisiológicos, o funcionamento do corpo humano. Agora, se eu fosse pensar uma ciência que estuda o intelecto, pensamento humano, essa ciência seria a psicologia, não a biologia.
Cada ciência que toma o homem como objeto de estudo não toma o homem em si, toma uma parte daquilo que corresponde ao corpo, ao homem, ao sujeito. A biologia é uma coisa, a história é outra, a geografia é outra, a psicologia é outra, a sociologia é outra. O que a antropologia estuda? Ela estuda um objeto muito específico. A antropologia tem como objeto de estudo a cultura. Está no chat. Cardoso, a cultura? É, a cultura. Mas cultura é uma palavra bem complicada, né, Cardoso? É, cultura é uma palavra bem complicada. Tão complicada, que a minha definição de cultura tem que ser a mais ampla possível para trazer menos problemas para vocês, né? Cultura, para nós, hoje, principalmente, será simplesmente com essa definição aqui, ó. Toda e qualquer manifestação humana. Ponto. Cultura. Toda e qualquer manifestação humana. Então, qualquer coisa que o homem faça pode ser encarada do ponto de vista cultural. Para mim, a definição de cultura ela é tão complexa que eu nem vou entrar no mérito, pelo menos hoje, de uma definição que restrinja ou exclua determinadas práticas. Se a gente for tomar uma noção de cultura bem ampla, como eu gostaria de fazer aqui, eu faço uma pergunta para vocês. Né? Para começar a falar de antropologia e para falar de cultura, qual é o professor de vocês que vocês consideram, né, que seja culto? Culto, Cardoso? Culto? Culto? Como assim culto? Escreve aí. Ué, culto. Culto. Eu consegui errar aqui. Ó. Agora, culto. Alguém que seja culto. Obrigado, gente. Mas vamos pensar os outros professores. Quem vocês acham que tem cultura? Carbonel. Aliás, Vinícius, Heloísa, Beatriz, ó. Marcão, Marcelo, Mirai, Luísa. Danilo de História, Mariana. A Laura, Cassiano. Olha, a Vitória escreveu Cardoso, Danilo de História, Thiago, Heloísa, Raífe, ó, aqui, ó. Danilo Bunda? Danilo Bunda? Tem um Danilo que é bunda e um Danilo sem bunda, é isso? É melhor nem perguntar. Carbonel, todos, Flávia. Resposta interessante. Giotto, Marcos, ó. Meus queridos, eu gostei das respostas. Eu achei que foram respostas diversas. Né? Vocês disseram que esse ou aquele professor chama a atenção por ser um sujeito culto. Não que os outros não sejam, mas esse chama mais a atenção. É assim que eu estou lendo as respostas. Né? E eu penso que, quando a gente vai por esse caminho, né, que então eu vou fazer uma pergunta aqui. Né? Por quê que vocês escolheram este professor e não outro? Né? E se vocês me permitem, eu mesmo poderia até comentar. Né? Geralmente, quando eu pergunto para os alunos, até para evitar que vocês exponham, né, um professor ou outro. Né? Ah, Cardoso, porque ele cita muitos livros, porque ele fala de muitas músicas, né? Ele tem muita experiência de vida. Né? No caso do Panela, ele viu tudo o que ele está falando. Então, é isso. Né? Você tem aí uma condição para dizer que ele tem muito conhecimento. Então, tá bom. Então, eu posso dizer que, por exemplo, o Panela me deu aula no colegial. Né? Se o Panela me deu aula no colegial, muito do que eu sei foi porque o Panela me ensinou. Então, o Panela tem mais cultura do que eu. O Panela tem mais cultura do que eu. Eu posso dizer que um ser humano tem mais cultura do que outro? Sim ou não? Simon, nem comento, viu? Heloísa, não. Lucas, sim.
entramos em conflito. Vinícius, boa resposta. Mas vamos pensar na pergunta que é a que nasce em função dessa. É possível dizer que um homem, um ser humano, tem mais cultura do que outro ser humano? Sim. Não! Aí depende. Não! Depende. Adorei vocês. Essa aula aqui ferrou, né? Vamos ficar nessa pergunta até o fim, hein? Bom, um dos motivos da gente estar introduzindo com muita tranquilidade a antropologia é exatamente encarando perguntas como essa. Então, eu acho que vocês aí já estão percebendo o buraco que a gente vai entrar, né? Depende, não, cada um tem a sua, não, você pode dizer talvez que é mais rico ou algo assim, porque não podemos quantificar a cultura. Culto é quem conhece mais culturas? Muito bem, boas perguntas. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu, Cardoso, toda manhã coloco água no meu jardinzinho e na rua passa um sujeito que eu vou chamar de Cassiano. Pronto, por algum motivo eu vou chamar de Cassiano. E ele é um morador de rua. Então eu falo, ô Cassiano. E o Cassiano, que é morador de rua, olha para mim e faz assim, ô professor. E aí a gente conversa 5 minutos. Hoje, pela manhã, quando eu joguei água no meu jardinzinho, o Cassiano me passou, me cumprimentou e eu disse, entra, né, vou tomar um café, vou dar aula para os meninos da segunda série, eu queria que você desse aula comigo. Ele acha estranho, mas aceita o café e senta aqui do meu lado, inclusive. Está aqui do meu lado, né? Então tá bom. Então, Cassiano, que é o morador de rua, e eu estamos aqui nesse exato momento na tela para vocês. Eu pergunto para vocês, quem aqui é mais culto? Nesse exato momento, vários preconceitos passam pela cabeça de vocês. Mas mesmo que vocês entendam, acho que todo ser humano tem cultura, né, Cardoso? Você não pode falar que o mendigo, o morador de rua, não tem cultura. Vocês dois têm cultura. E eu vou fazer assim, ó. Parabéns. Parabéns. Todo ser humano tem cultura. Logo, não é porque é homem e mulher que vai ter diferença na cultura. Não é porque é branco, negro, amarelo que vai ter diferença na cultura. Não é porque é criança, adolescente ou velho que vai ter diferença na cultura. Vocês estão entendendo? Não é porque é rico, porque é pobre que vai ter diferença na cultura. Cultura não se mede. Cultura não se pesa. As pessoas são o que elas são. Personalidade, traços culturais, linguagem, religião. Isso a gente não pode simplesmente dizer um tem cultura, o outro não tem. Ou, pior, dizer que essa cultura é maior ou menor do que a outra. Cardoso, eu estou entendendo, mas eu acho complicado isso aí. Por quê? Cardoso, você fez faculdade. Digamos que o caso desse morador de rua, ele não tenha feito. Cardoso, você não tem uma cultura diferente da dele? Sim, tem uma cultura diferente da dele. Os livros, as viagens, as músicas não te fazem uma pessoa diferente dele? Diferente, sim. Melhor? Maior? Não. Somos, para a antropologia, diferentes uns dos outros, mas não somos melhores nem piores por conta da nossa cultura. Cultura não se mede, cultura não se pesa. Cultura pode até ser comparado no sentido de diferença, mas não de melhor, pior. Até aqui, nós estamos indo com uma certa tranquilidade. E eu vou transformar essa discussão numa discussão mais interessante. Bom, eu sei que todos aqui estão dizendo, né? Ó, culto não é quem conhece mais cultura? Ou, ponto de interrogação, pergunta o Henrique, né? Muitos de nós aprendemos na infância que culto é aquele professor, é aquele tio, é aquele adulto, é aquela pessoa que tem muitos livros, muitas leituras, muitas viagens, muitas músicas, muito conhecimento. Culto é quem tem
Cultura. Para a antropologia, a palavra culto deve ser abolida, viu, gente? Você pode até usar nas outras aulas, caso os professores sejam preconceituosos e não tenham a percepção do contexto que nós da antropologia temos. Caso você queira chamar alguém de culto, como você chamava na antropologia, nós vamos usar essa palavra aqui, ó. Erudição. Uma pessoa erudita é uma pessoa que tem muitos conhecimentos. Não tem problema você dizer, por exemplo, o Marcão é muito erudito. Ele leu muito. Parabéns para ele, ele é erudito. Ok. Na antropologia, Isabela, todo ser humano é culto, porque todo ser humano tem cultura. Perfeito. É isso mesmo. Né? A cultura é diferente do estudo? Sim, Mariane. A cultura é toda e qualquer manifestação humana. E aí eu respondo para você. Veja só. Se eu e o morador de rua vamos aceitar um desafio dos alunos, que é, por acaso, inventei aqui, passar uma semana dormindo nas ruas de Ribeirão Preto. Quem de nós dois, o morador de rua e eu, teremos mais experiência para compartilhar, por exemplo, mais experiência para ensinar, mais experiência para usar nesse momento? O morador de rua, naturalmente. Ele já conhece onde são os viadutos, as pontes, os cantos de Ribeirão Preto que ele pode utilizar para ter uma noite mais tranquila, com mais segurança, entre aspas, claro, né? Ou que ele vai se sentir mais ou menos desconfortável. Eu vou penar pra caramba, eu nunca dormi na rua, então ele, nesse contexto, é, entre aspas, mais culto que eu, vocês entenderam? Então, cultura é uma questão relativa, né? Cultura nesse sentido de ter mais ou menos, você não pode dizer. Bom, vamos aqui, Mariana escreve. Tipo, se um senhor trabalha na fazenda e sabe tudo sobre plantação, ele é culto porque ele sabe daquilo, mas não é erudito porque não estudou. Seria isso. Caso esse senhor, que é um fazendeiro e que não tem estudos científicos, tenha outro estudo, que é o estudo da prática, entende? Engraçado, né? Chamar o estudo científico de estudo, mas o cara que ficou a vida toda observando o solo e sabendo muito mais do que um doutor em biologia ou em geografia ou o que quer que seja, o tempo da germinação. Você entende isso? Quem conhece mais a natureza? Um doutor que nunca pisou nela, mas que leu todos os livros possíveis sobre a Amazônia, ou um índio que mora lá? Um índio que inclusive usa plantas medicinais que curam doenças que a gente nem conhece. Por quê? Por que essa supervalorização do estudo científico? Saca? Mariane, muito bom. E aí, eu penso, né, que a gente entra em algum momento perigoso. Vinícius, vou responder isso a partir de um exemplo. Quem aqui... Não, se eu perguntar quem aqui vai ficar uma bagunça. É melhor vocês responderem de outra maneira. Escrevam para mim 2 estilos musicais que vocês gostam. Por exemplo, rock pop, ou sertanejo funk, ou pagode axé, ou clássica e heavy metal. Sei lá. Escrevam para mim 2 estilos musicais que vocês gostam. Vamos lá. Vixe Maria, um monte de gente se respondeu. Então vamos lá. Ó. Vou ler as respostas. Não vou ler o nome das pessoas, peço perdão. Mas para a aula rolar, né? Funk e sertanejo, rock e MPB, rock e eletrônico, MPB e sertanejo, pop rock, rock e clássico, ou rock clássico, não sei. J-pop, o que é isso? Não sabia o que é J-pop. E indie, rock MPB, rock metal, funk e funk. Muito bom, Lucas. Pop MPB, rock sertanejo, eletrônico, sertanejo rock, eletronuca. O que é isso? Eu não tenho ideia o que é isso. É... rock eletrônico, rock pop, pop rap, sertanejo pagode, rock eletrônico, trap, eu não sei o que é trap, eu não sei o que é isso. Rock grego, o que é isso?
O pessoal tá sacaneando. Sertanejo, funk, música do DJ. Olha só, gente. J-Rock é bom, muito bom, que é bom também. Ó. Muito bem. Sambinha, olha só. Muito bem. Meus queridos, olha que interessante. Participação aqui maciça de vocês. Parabéns. Cada um aqui tem um estilo musical que gosta. Eu posso dizer, por exemplo, que funk ou que o rap é melhor que o axé e que o samba? Quando a gente vai para o estilo musical, parece que é muito claro, né? Não, não podemos, viu? Não podemos. Né? A ideia é que cada música tem o seu valor no seu contexto. Inclusive, tem o seu valor emocional, não apenas estético, né? No seu sentido de complexidades e tal. Mas se por acaso alguém aqui estuda música de fato, alguém que tenha conhecimento musical acadêmico, tem um estudo de não só ter um ouvido apurado, mas de entender as notas, de saber tocar, né? E que tem interesse, inclusive, até em fazer música na faculdade, se eu pergunto para essa pessoa qual é a complexidade da arte da música clássica, de um Beethoven, um Vivaldi, um Chopin, e de um MC Kevinho. Quando eu faço essa pergunta, principalmente para alguém que trabalha com música de uma maneira mais acadêmica, né? Provavelmente essa pessoa vai dizer o seguinte: Cardoso, Beethoven e MC Kevinho é até uma blasfêmia, né? Pecado, né? Você colocar os dois no mesmo lugar. Né? Não só porque são estilos diferentes, mas porque para criar uma nona sinfonia, para criar uma música, né, como o Beethoven criou, é preciso um estudo e um tempo e uma dimensão, né, de nota, de conceito musical, uma complexidade incrível. O MC Kevinho pegou lá uma panela e começou assim, ó, chão, 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 sexo, chão, sexo, chão, sexo, e virou um funk. Com toda a criatividade que ele tem, que a gente respeita, mas não dá para você comparar. O funk é uma coisa muito pequena perto da música clássica. Diria aquele que defende o critério, o postulado pela música clássica. Então, é interessante que, se a gente parte do pressuposto que a música clássica construiu para ela como correto, música clássica, é boa. Todas as outras músicas, elas serão quase boas quando parecidas com a música clássica, ruins quando muito diferentes, e não músicas quando nem chegam perto. É mais ou menos o que a Europa fez com o mundo quando ela avaliou e julgou as outras pessoas do planeta por serem diferentes dela, seja por cor da pele, por religião, por cultura em geral. O que nós vamos fazer então aqui na aula de hoje, já que a gente bateu nesse exato momento 30 minutos de aula, faltando, portanto, só 10. Primeiro, nós vamos descobrir aqui, eu respondo as perguntas que estão sendo feitas, né? Eu vou dizer o Gabriel, né? Também vou ler agora a fala, né, do Pedro e da Mariane. Nós vamos tentar colocar a palavra cultura num lugar mais tranquilo para a gente poder trabalhar. Em algum momento, você, nas nossas aulas, vai sentir a necessidade de dizer: ah, Cardoso, beleza, todo ser humano faz cultura. Beleza, a gente não pode falar que uma cultura é melhor que a outra. Por exemplo, a arte, música clássica, a música, a arte, ela também é arte, ela também é música quando ela é funk, quando ela é axé. Ela é tão música quanto. Ela é arte, é uma expressão cultural. Mas se eu uso um critério para definir o que é uma boa música, por exemplo, eu posso defender a música clássica como uma música diante desses critérios. Eu só preciso assumir os critérios e entender que, se mudarem os critérios, muda-se a avaliação. Ok? É a mesma coisa quando você quer falar que o Marcão leu muito. O Marcão é
muito conhecedor dos livros que ele cita em sala. Ah, então o Marcão é foda, Cardoso. O Marcão é tudo isso aí, tudo de bom. O Marcão é isso aí. Mas eu não posso falar que ele é culto e eu quero usar um termo bacana, né? Então você vai lá e fala: Marcão é erudito. Ele tem erudição. Erudição ele tem o conhecimento a partir daquele mundo. Se eu tiro o Marcão daqui e peço para ele falar de futebol, o Marcão manja de futebol? Manja. O Marcão é botafoguense maluco. Conhece muito de futebol. O Marcão conhece de música? Manja. O Marcão é erudito em música. Mas será que o Marcão conhece, por exemplo, videogame? Ai, Cardoso, videogame? Qual é o problema? É um assunto. Como história é outro. Para nós da antropologia, todos os assuntos têm a sua validade. Porque todos os assuntos, os temas, são manifestações culturais. Então, vocês são eruditos em temas que vocês se especializam, acumulam conhecimentos. Então, veja só. O Pedro escreve: o Beethoven é bom e o MC Kevin é ruim. Segundo os critérios da música clássica, Pedro. Segundo os critérios do funk, o contrário. Gabriel, acho que eu já respondi, né? E Mariane? Não, porque geralmente cada tipo de música representa a cultura que a pessoa representa. Por exemplo, o funk é geralmente o dia a dia da favela, o sertanejo, pelo menos o raiz, o dia a dia do interior, etc. Talvez, mas eu vou ano após ano, Mariane, em formaturas do SEIB. Você acha que os meninos e as meninas que estudam no SEIB são meninos da favela? Eu acredito que não. E qual é a música que mais toca na formatura do SEIB? Funk. Sertanejo. Não raiz, o universitário. Interessante, né? Interessante que muito vai nascer, muito, nas próximas aulas. Inclusive, um dos meus objetivos é destruir alguns sensos comuns e alguns preconceitos que vocês têm em relação à cultura, que é exatamente o que o vestibular vai pedir. Então, meus queridos, já que nós estamos a 5 minutos do fim da aula, vamos aqui fazer um resuminho do que foi a aula de hoje e indicar como serão as próximas aulas. Primeiro, lembrar que se nós vamos fazer uma introdução à antropologia, que é a ciência que estuda os homens, mas por meio da cultura, o objeto de estudo cultura precisa ser bem definido. E hoje me parece que todos vocês entenderam que cultura é toda e qualquer manifestação humana e não pode ser colocado como alguém que tem e alguém que não tem. Aliás, todos nós temos cultura. E se existe alguma diferença entre nós, natural, somos todos diferentes. O que nós precisamos identificar é a qualidade e a natureza das diferenças. Mas nós não devemos medir quem tem mais, quem tem menos cultura, ou pesar quem tem cultura mais legal, mais bonita, mais cheirosa, mais poderosa. Não, são só culturas diferentes. A antropologia, principalmente essa que existe no século XXI, ela gostaria de entender, de estudar as diferenças culturais. Cada grupo tem a sua, cada pessoa tem a sua, e é isso aí. Se cada cultura é uma, então a pergunta que fica para as próximas aulas é: qual é a sua? Aliás, uma outra pergunta que vem disso, né? Quem é você? Na aula passada, não. No ano passado, eu poderia dizer, né, assim para vocês. Vocês estavam chegando, estavam saindo do ensino fundamental, né? E aí eu pergunto na aula de filosofia: quem aqui é homem, quem aqui é mulher? Vocês lembram disso? E aí foi muito interessante, porque a maioria de vocês respondeu. Eu fui lá e destruí, tentei de alguma maneira brincar com esses argumentos, mostrando a fragilidade, e vocês ficaram assim, ó, não sei mais o que eu sou. E eu brinquei com essa situação no sentido mais positivo possível, dizendo que a filosofia ela é tão complicada que ela não consegue nem definir, dependendo do professor, claro,
uma verdade óbvia, ululante, boba, simples, né? Que é sou homem ou sou mulher, ou não sei o que sou. Por mais que, inclusive, isso possa ser um problema ou uma seriedade para alguém, do ponto de vista pedagógico, eu mostro que a filosofia tem o poder de trazer perturbações da ordem das verdades. Será que estou vivo? Será que estou sonhando? Será que existo? Será que o seiming existe? Será que o mundo é um só? Será que vivemos uma realidade paralela? Por aí vai. A aula de antropologia ela é muito diferente. A aula de antropologia ela faz a seguinte pergunta: você é homem ou mulher? E aí você diz assim: ah, Cardoso, eu não sei como responder. A antropologia diz: eu sei. Vamos lá? Eu ensino. A antropologia ela tem, por meio de um postulado muito claro do que é a cultura e o homem, como que o homem se realiza na sua identidade. Então, meus queridos, durante esse bimestre, o nosso desafio é estudar a antropologia, história da antropologia, como ela se fez, os estudos antropológicos, os primeiros antropólogos, como o vestibular cobra isso, mas para chegar lá em setembro e eu chegar na pergunta: quem é você? E essa aula é linda, linda, porque talvez pela primeira vez na sua vida você vai ter condições de responder por você e não pelos outros a pergunta que há muito tempo você tenta responder e não consegue. Boa sorte. Meus queridos, para ir embora, respondendo as perguntas aqui, o Vinícius diz assim: não podem existir culturas nocivas? Nociva para quem, Vinícius? Para quem a defende ou para quem é agredido por ela? Que podem moldar a personalidade de uma pessoa e tornar ela uma pessoa pior? Pior para quem? Para o cristianismo? Pior para quem? Né? Se eu tiver uma máquina do tempo e assassinar, com 2 S, faltou ali, né? O meu eu do passado, eu morreria no passado sem ir ao futuro, então entraria no paradoxo? Vai ver Dark. Dark responde tudo isso, Netflix. Meus queridos, quando entrou no Dark, já acabou a aula. Eu fico muito feliz de poder reencontrá-los. Hoje, se tudo der certo, né, eu vou dar início a uma nova fase da minha vida, vou adotar uma gatinha. Né? Ela chegaria ontem em casa, mas não deu certo, talvez hoje dê certo. Então, daqui a 15 dias, quando voltarmos, eu estarei com ela entrando aqui na tela, né? É filhotinho. Eu não sei a raça, né? É uma gatinha, é fêmea. Deve ser vira-lata, né? E uma gata vira-lata, né? e, e, e engraçado, né? Como que essa decisão fez aqui em casa a coisa ficar mais poética. O meu desejo é que vocês vivam, né, esse segundo semestre buscando as pequenas poesias. Né? Não esqueçam que a vida é feita delas, tá bom? Então, um beijo grande, fiquem bem. Aproveitem que essa aula é mais leve para ir engatando os estudos com calma. Semana que vem eu já acelero um pouco e por aí vai. Um beijo grande, fiquem bem. Morro de saudade de vocês. Tchau, tchau.